Eu sou Ariane Sussui, eu sou do povo Aptiana, eu sou do estado de Roraima, da comunidade indígena Tuaru da Cabeceira, da terra indígena Tuaru também. Eu sou uma mulher indígena, sou de pequena estatura, mais ou menos baixa, e tenho cabelo curto, e eu estou usando brinco, né, um brinco de pena. E eu sou formada em comunicação, sou jornalista com formação e também com mestrado em comunicação, com especificação em comunicadores indígenas, comunicação indígena, como um passo hoje que nós damos hoje na comunicação como um todo, mas uma especificação em comunicação e comunicadores indígenas. Ariane, então me conta, como é que você chega na comunicação e para você o que é o jornalismo? Bom, eu entro nesse âmbito da comunicação quando eu entro, na verdade, nesse ambiente do movimento indígena. Eu sou ativista desde uns 14 anos, assim, com essa questão de levantar a bandeira do movimento indígena, de defender os direitos das mulheres, da juventude, lutando pela educação. Então, sempre tive esse meu fundamento, né, no movimento indígena, que é a minha primeira escola enquanto formação. E logo depois disso, eu tenho contato, na verdade, com o curso de comunicadores indígenas. Foi o primeiro contato que eu tenho, né, de participar de formação em comunicação indígena. Então, eu participo desse processo. Naquele primeiro momento, é um curso destinado pelo Conselho Indígena de Roraima. Eu tinha uma amiga muito próxima, que hoje se tornou uma grande amiga, na época era assessora do Conselho Indígena de Roraima, que é Mayra, né, que também foi depois para a assessoria da Joênia, enfim. E aí eu acabo tendo essa ligação muito presente, né? E nessa ligação muito forte, eu acompanho alguns passos ali que ela vai fazendo enquanto jornalista e tudo mais. Isso me interessa muito, mas ao mesmo tempo ainda ali não tinha decidido que ia para o campo da comunicação, isso, mas eu tinha participado de alguns eventos, de algumas formações, e para mim isso estava sendo construído nessa ponte, mas muito mais assim para o âmbito do movimento indígena do que a comunicação em si. Para mim sempre foi não, preciso contribuir com o meu povo, preciso estar ali junto. Então, tipo, tudo estava em volta de contribuir para o movimento indígena. Então, quando eu tenho a minha irmã mais velha decide fazer um curso, e aí estava naquele processo, que curso eu vou fazer? Era um processo seletivo específico para indígenas e tudo mais. Eu inscrevi nela nesse curso chamado Comunicação Social, que eu imaginava, tipo, o que é isso? A gente imaginava que seria algo como comunicação para dar aula, alguma coisa mais formada na formação de professores. E aí a gente não se ligou que era, na verdade, o curso de comunicação social, a habilitação de jornalismo, porque lá tem o curso de comunicação, mas é voltado para os professores. Então, e aí acaba que chegou nisso, né? Ela entra para o curso de comunicação, a gente descobre que era uma outra formação. Foi quando eu entendi que era, tipo, quando eu sabia, assim, foi o meu primeiro conhecimento do que tinha um curso de comunicação social com habilitação em jornalismo para ser jornalista. Então, eu acabo gostando então da área, como eu já tinha tido essa ligação com uma amiga minha do movimento, então, tipo, eu acredito que foi me trazendo para esse ambiente, e quando eu entro, né, decido fazer um vestibular para entrar na universidade, então eu decido fazer especificamente para curso de comunicação social, e aí sim eu entro no curso de jornalismo na universidade, mas antes disso eu já tinha participado e continuei depois participando dos cursos para comunicação, para comunicadores indígenas, né? Tanto de Roraima, mas também logo depois eu participei também de um curso pela Amazônia Real. Então, assim, acabou me ligando em outros lugares na Amazônia. E para você, Ariane, qual que é o papel do jornalista? Eu acredito que seja contribuir com a sociedade de uma forma que leve, de fato, a voz, né, da sociedade, e leve, né,
coloque de alguma forma esse anseio de né, de tanta problemática do contexto social, da desigualdade, da justiça, com a falta de, enfim, são tantas questões que precisam ser colocadas de alguma forma, que precisa ser explanado de alguma forma, e sabemos que uma pessoa só não consegue fazer tanto, vamos dizer que mas o jornalista consegue, porque ele consegue colocar em alguns veículos essas vozes, né? Essas vozes conseguem ecoar essas vozes. Essas vozes, elas existem, elas estão ali, elas estão falando, mas se não tiver um papel do jornalista compromissado com a sociedade de mostrar para a sociedade, mas para as autoridades, para quem é aquilo que as pessoas estão ali gritando, tipo, estão falando, estão denunciando e tudo mais, se não tiver um papel de jornalista compromissado com a causa social, eu acredito que a gente pouco muda essa realidade. Então, o papel do jornalista é fundamental nessa sociedade, principalmente quando estamos falando de uma falta de educação política, estamos falando de uma falta de educação ambiental, estamos falando de uma falta de... enfim, tipo, são tantas faltas, né, tipo, e acaba que precisa suprir isso de alguma forma, e o jornalista, ele acaba tendo esse papel, que é de fazer esse intermédio chegar até as autoridades, e quando isso, e isso tem que ser um papel fundamental, porque quando a gente acaba perdendo essa essência do que é falar, do que é denunciar, do que é, tipo, trazer essas pautas que estão ali, vamos dizer, tipo, bem quietinhas ali, mas tem pessoas ali falando sobre isso, tem pessoas falando dos problemas da sua cidade, da sua... enfim, né? Então envolve tantas questões, tanto, né, cultural quanto social, e isso tem que, de alguma forma, trazer para o embate público. E quem, de alguma forma, traz para o debate público são os jornalistas. Então, quando o jornalista ele perde essa essência de trazer isso para o debate público, a gente acaba se tornando conivente com as desigualdades sociais, com as justiças, com as injustiças, enfim, com todas essas problemáticas que hoje nós temos no contexto social. Então, acho que o papel do jornalista, o que é o seu jornalista? É fazer com que as várias vozes na sociedade, elas sejam ecoadas, mas sejam ecoadas com compromisso, com justiça, né, com luta pela desigualdade, luta contra a questão das mudanças climáticas, enfim, são vários temas que a gente pode colocar aí nesse ponto. E, Ariane, um pouquinho do seu trabalho, né? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você... sei que até mais do que você, né, tem uma questão de redação, etc., mas como é que você escolhe as pautas? O que é relevante para você retratar? Como é que você seleciona suas fontes, né? Com quem você vai conversar? Como é que é mais ou menos o seu trabalho? Conta um pouquinho. O meu trabalho, ele é envolvido especificamente com o movimento indígena. Claro, tem algumas pautas que eu trago ali e outra ali, mas o meu principal, porque tem tantos temas, tem tantas pautas, mas eu trago as pautas do movimento indígena, das questões indígenas, porque são pautas muito grandes. Nós temos a questão da saúde, nós temos a questão da educação, nós temos a questão do território. Então, tudo isso, nós estamos falando de mais de 300 povos no Brasil, estamos falando de, né, povos distintos, línguas, então, além de povos recém de contato, povos em isolamento voluntário, então, são povos que nem sequer ainda nós sabemos né, qual é a língua, enfim, são tantas questões que envolvem, né, esse ambiente que eu não tenho tempo para ir para outras pautas, assim, não porque eu não queira, não porque, né, não consigo falar sobre, mas é que essa pauta especificamente é uma pauta muito grande e muito cara também, porque a gente está falando de uma das pautas que tem um dos embates políticos, um dos embates no Congresso Nacional mais duros, né, que nós acompanhamos desde a história, desde a época da colonização. Então, assim, tem várias camadas que eu consigo elencar nesse trabalho, assim, que eu acabo sendo envolvida por eu ser uma ativista, não consigo ser uma jornalista, vamos dizer assim, não, vou ouvir, né, vamos supor, vou ouvir
uma pessoa contrária, sabe? Assim, tipo, não, eu quero ouvir as lideranças, eu quero que eu ouvir o que o poder público tem a dizer sobre isso, eu quero ouvir o que eu, enfim, fazer mais essa cobrança em relação a esses povos que estão aqui, sabe? Então, além de tudo isso, também a gente tem a questão do perigo que a gente sofre com tudo isso, né? Então, assim, tipo, tem o fato de eu ser mulher, tem o fato de eu ser uma mulher indígena, então, são vários elementos que estão no contexto de Amazônia. Então, toda hora eu tenho que estar nesse contexto de sempre em alerta também. Então, esse é o dia a dia, às vezes, não, eu quero muito falar sobre isso, eu queria muito escrever sobre isso, mas as situações financeiras que a gente não consegue ir até esse local, e também tem a questão da própria segurança. Como é que eu vou ir até esse local se eu não tenho segurança nenhuma que eu vou voltar com vida, se eu vou, naquele momento ali, indo ali, eu não vou correr o risco, né, de, né, ficar. Então, assim, são vários elementos que hoje a gente trabalha. Eu penso muito bem se eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, a gente acaba tendo nesse... a gente quer muito escrever, quer muito reportar, quer muito, né, que as nossas lideranças apareçam, estejam ali, mas ao mesmo tempo a gente sempre pensa na segurança delas também, né? Então, acho que é sempre esse alerta, tanto do lado de cá quanto daqui, né? Às vezes eu olho ali, não, tipo, mas é seguro, não sei. Então, aí acaba tendo várias, não é? Tipo, simplesmente acordei, vou fazer uma pausa, ir lá e fazer. Não, é sempre pensar um mês, 2 meses antes de realmente escrever algo. Não, perfeito. E até um passo a passo, assim, né? Geralmente, como é que você faz? Você entra em contato com as lideranças, você costuma ir presencialmente, ou às vezes acaba fazendo mais por telefone? Como é que é esse contato, né? Que eu imagino que nem sempre seja simples, né, de fazer. Exato. Então, eu acabo tendo esse contato muito, assim, por telefone, apesar de estar no contexto próximo. Por questão de recursos, o primeiro passo é o recurso. Nós estamos numa área extremamente cara. Nós não conseguimos. Se eu fizer uma viagem, tipo assim, às vezes o orçamento que dá só cabe uma viagem para né, aqui no estado da Amazônia ou uma cidade próxima aqui, por exemplo, no Amazonas, onde eu estou hoje. E tem essa questão, que é um fator principal, né? Às vezes a gente até consegue, né, fazer com que a gente vá, mas acaba esbarrando na questão do próprio orçamento, né? Não tem recurso suficiente, às vezes as pessoas não querem pagar o suficiente para poder arcar com a questão do combustível, a questão do barco, a questão do ônibus, às vezes a questão do avião e alimentação, então é muito cara, né? São pautas muito caras, então nem todo mundo está disposto a pagar por essas pautas. E a grande maioria eu consigo falar de forma online, muito dificultoso também, porque a internet é muito ruim. E aí acaba tendo essas dificuldades, né, do próprio telefone. Mas, assim, a grande maioria eu tenho conseguido ir presencialmente, às vezes, de alguma forma, eu consigo pedir, aproveitar algumas viagens, aproveitar alguma coisa que eu aproveito para fazer entrevistas, e assim vai, né? Que aí às vezes a gente não tem orçamento, mas a gente aproveita alguma outra oportunidade, ou acaba fazendo uma série né, de entrevistas assim para eu entender uma realidade. Eu sempre gosto as pautas, na verdade, assim, todas que eu escrevi até o momento, elas nascem anos anteriores, assim, tipo, com muito antecedência, assim, tipo, não acontece assim, daqui para amanhã. Tipo assim, 2020 eu achei uma coisa interessante, tipo, mas eu não vou escrever logo, assim. Eu escrevo, às vezes eu pego um depoimento, às vezes eu gravo ali, e aí eu vou seguindo, assim, sabe, até ter uma pauta mais robusta, e às vezes eu até tenho já o material quase pronto, mas aí sim eu começo a trabalhar nessa pauta, então às vezes é isso, eu tenho muita calma com isso, assim, no meu tempo, né, que às vezes as pessoas não querem. Isso faz muito parte, por exemplo, de eu não estar em muitas redações, porque o tempo das pessoas é um tempo muito corrido, e é um tempo que eu não costumo me dar bem, assim, tipo, faz isso, faz aquilo. E aí eu acabo tendo que ter um tempo maior, porque eu gosto de verificar a realidade, de conversar, de entender um pouco mais, de estudar um pouco mais. Até porque
A gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, então não é um contexto simples que a gente, né, descrever. Então, é muito disso, né? Então, a gente acaba tendo aproveitando oportunidades, mas sim, hoje eu consigo fazer maior parte assim, de forma online, seja por WhatsApp, às vezes a internet é muito ruim, eu dou meu jeito de entender e vai de novo. Então, às vezes a internet mesmo, vocês são longas, você vai ter uma semana inteira para tentar tipo, construir né, um negócio assim de áudio, assim, sabe? E teve um que, por exemplo, tipo, como eu lido muito com questão indígena, eu tenho que também entender o que a pessoa está falando. Tem muitos termos tipo, tem lideranças que não falam bem português, então às vezes eu tenho que interpretar o que quis dizer com isso, então às vezes tem que fazer um esforço a mais ali para poder compreender o que é a liderança, o que um jovem, o que uma mulher, o que uma pajé falou, para eu não, né, cometer alguns erros em questões linguísticas, étnicas. Perfeito. E, Irene, tem alguma reportagem que você tenha feito, assim, que você gostou muito, que você possa contar um pouquinho, assim? É. Então, acho que não tem uma que eu demorei tanto. Você tem uma que não saiu ainda. Essa tá desde julho. Então, acho que essa é a mais longa que eu já escrevi, assim. Tipo, mais longa não, porque tinha vários. É um contexto indígena que eu falei, assim, às vezes a gente acha que é parecido, mas não, ele vai se desdobrando e vai criando, tipo, outras narrativas. Então, assim, julho, agosto, setembro, então, tipo, até agora ainda não foi publicado, porque isso vai e volta, porque tem informação, tem alguma coisa ali. Então, assim, essa foi uma das mais difíceis, inclusive, que eu fiz, né, assim, até agora, assim, foi uma das mais que eu tive bastante trabalho, né? Até agora, inclusive até agora ainda não foi publicado, porque ela ainda está nesse processo de término e tal. Mas assim, foi a que eu mais tive, né, um trabalho, porque envolvia um outro povo, um outro estado que eu nunca, né, tinha conhecido muito bem as realidades, a questão geográfica, a questão de conflitos, enfim. E aí tive porque são vários processos judiciais também, então assim, são pequenas coisinhas que acabam tomando muito tempo, assim. Então, tipo, essa foi a mais difícil quando envolve principalmente território indígena, é um dos processos mais difíceis de você escrever, porque ele envolve questão judicial, envolve a questão tipo de várias e várias debates públicos, mas também, como é que fala, julgamentos, enfim. Então, essa coisa, vai e vem, então acaba, tipo, às vezes um fiozinho ali acaba se perdendo nesse meio. Então, falar sobre o território indígena é um dos mais difíceis, os temas mais difíceis, assim, que eu vejo hoje, de demarcação de terra indígena, isso. E você pode adiantar só o assunto que você está trabalhando? De demarcação de terra indígena. Em qual estado? Que é só porque eu fiquei curiosa. Ou qual povo, se você puder adiantar ou não. Eu estou fazendo no Acre. E, Ariane, hoje você está em algum veículo, está como freelancer? Como é que é para você emplacar essas pautas? Não, eu sou freela hoje. Eu prefiro, por conta disso, da correria das redações, né? Eu tenho trabalhado algumas coisas ali e aqui, tipo, mais pontuais, principalmente aqui no âmbito do jornalismo hoje. E quando você chega nos veículos, né, geralmente quais tipos de veículo você procura para vender suas pautas? Então, hoje nós temos eu prefiro saber com que aqueles que estão de acordo com as pautas indígenas, sabe? Assim, tipo, de acordo com que tem um respeito, que já escreve sobre isso, que já tem uma história com a questão indígena, então, tipo, ou ambientais também. Acaba tendo esse caminho dos dois viés, assim. E como é que você vê hoje a cobertura indígena no país?
Como é que os veículos têm trabalhado isso? Como é que sai? Está tendo mais espaço? Não está? Como é que você vê essa questão da imprensa em relação à questão indígena? Então, eu tenho percebido que está tendo um pouquinho mais de abertura, que tenho tido um pouco mais de ouvir um pouco mais, de ter a presença de mais indígenas dentro da redação, mas ainda são poucos. Hoje nós temos poucos que têm escrito para veículos jornalísticos, assim, sabe, eu tenho visto muito mais em questão de assessoria do movimento, seja em outras áreas, mais especificamente de matérias, assim, desse âmbito do jornalismo, das redações, ainda tem poucos, assim, até por conta desse receio mesmo, sabe, porque tem muitas editorias, né, porque às vezes acaba repassando um para o outro, olha, né, tem uma editoria que, tipo assim, é ruim, então, assim, ou seja, tu já tem um contexto de violência, tu já vive no contexto de violência, aí tu se quer ir para um lugar que ainda vai te violentar mais, então, tipo, às vezes a pessoa prefere não ir, né? Então, assim, tipo, tem vagas abertas e tal, mas aí a pessoa ouve que ali é um lugar bastante violento, é um lugar que tem bastante preconceito, que não estão abertos a ouvir, que não querem. Então, tipo assim, para que essa pessoa, às vezes, assim, tá de boas ali no movimento, tá de boas ali, tipo, no espaço de assessoria Então, por que essa pessoa vai se colocar num ambiente de violência? Então, às vezes, tem que começar a romper isso, às vezes, as pessoas abrem, inclusive, vagas para questões indígenas, mas as pessoas não estão preparadas para lidar com as questões indígenas, sabe? De ter um profissional indígena. E não é só porque, tipo, porque é indígena, não. É porque essa é uma realidade diferente. Até a formação que você vem, o entendimento que você tem, o tempo que você tem, às vezes é isso. É super que entendo essa correria da redação para chegar na frente, para poder publicar e tal. Mas né, o profissional indígena, ele vai vir, tem essa especificidade, sim. Vai conseguir fazer isso? Talvez um ou outro consiga. Tem muita gente que tem vários tipos de habilidades, da fotografia, da redação, enfim. Não é falta de profissional. A gente tem muitos hoje jornalistas, achei muitos, assim, tipo, não muitos, mas temos um bom número já. No entanto, ainda há esse receio, né? De como que as redações, será que elas estão de fato preparadas para receber esses profissionais? Ou será mais um espaço que vai violentar indígenas que já vêm de um contexto de violência, já vêm né, sai da comunidade, vai ir para a universidade, então já tem essa ruptura já muito grande, e aí tu vai ainda para um espaço que tipo, a gente vai, né, adoecer mentalmente, então tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado com isso, né, de como um editor, de como a pessoa trata, de como a pessoa está ali, tipo assim, estamos num espaço de aprendizado, eu sempre me coloco como isso, estamos aprendendo, eu gosto muito de ouvir, né, mas, no entanto, saiba como, assim, tipo, tem forma de falar, porque às vezes, assim, a gente está se escrevendo, está fazendo isso, tal, tipo, a pessoa, né, de uma forma brusca, não sei o quê, acaba tendo né, enfim, é isso. Irene, eu vi numa matéria, você é a primeira mestre indígena em comunicação do Brasil? Então, tem essa matéria, na verdade foi vinculado pelas universidades, assim, tipo, em algum momento eles colocaram dados e tal, e acharam que foi isso. Mas eu sei que depois tem uma menina que se informou antes de mim, em curso de comunicação, então, assim, eu sou uma das primeiras, mas não sou a primeira. Então, essa foi uma coisa das universidades, talvez do não reconhecimento de outras, né, pelo fato de... E tem esse tipo de violência também, tipo, não reconhecem contra a pessoa indígena e talvez por eu ter essa presença muito mais forte na universidade, desde quando eu entrei, de me reafirmar, enquanto sempre me reafirmando, sempre dizendo, porque a pessoa às vezes esquece disso. Né? Não é que eu quero ser, tipo assim, o diferente, não, mas é porque é o que eu sou, então as pessoas precisam entender que a gente está nesses espaços também, então é mais aquela coisa assim, tipo assim, não importa, mas eu me importo, preciso que vocês saibam que eu estou aqui, sabe? Então, assim, talvez seja por conta disso que eles deduziram assim, então, tem a primeira mestrando, então, tipo, várias universidades confirmaram isso, mas depois que eu soube que tinha outras, né, tem uma outra,
não sei se tem outras, mas tem uma outra pessoa que formou um ano anterior de mim, que é também indígena, que é formada em comunicação. Então, eu prefiro dizer que, tipo, esse pioneirismo, assim, tipo, não sou muito fã dessa coisa, o primeiro, então a primeira. Então, prefiro dizer que nós estamos em conjunto, né? Somos uma das primeiras, um dos primeiros a formar o curso superior, um dos primeiros a formar, né, na pós-graduação. E qual que é a importância da gente ter, tanto nas redações quanto na academia, em qualquer espaço, né? Mais vozes indígenas, vozes negras. A gente sabe que a redação, essencialmente, por muito tempo, foi branca, né? Então, o que, que a gente ganha? A comunicação em si ganha tendo muito mais interlocutores. A gente fala muito da diversidade, né? Mas a diversidade ela serve muito para também a gente ter um outro olhar sobre sociedade, um olhar sobre o que a gente escreve. A gente fala muito sobre a escrita criativa, então parte muito por que se a gente tem possibilidade de inovação, se a gente tem possibilidade de ressignificar muitas coisas, por que a gente continua ainda seguindo no mesmo roteiro, naquela mesma, né, na mesma direção que já foi colocado por anos, por décadas. Então, isso dentro das redações, isso dentro da própria comunicação hoje no Brasil, por que se a gente tem a oportunidade de ter pessoas, né, diversas, e isso incluindo indígenas, por que a gente ainda continua na mesma? Então, a importância de ter nesses espaços, esses olhares, é fundamental, porque a gente vai quebrando algumas preconceitos, algum tipo de palavras, né, de uma forma muito, vamos dizer que, de forma pejorativa, e isso acaba sendo quebrado ao longo se você tendo uma pessoa lá dentro, né, você tendo alguém que fale sobre isso. E Ariane, para a gente terminar, queria falar do papel educativo mesmo do jornalismo da comunicação, né? Acho que seja pelo publicizando isso, a nossa prática, o que, que a gente faz, como é que a gente trabalha, mas seja ali na própria matéria, né? Falando assim, olha, sendo honesto com o leitor, com o interlocutor, enfim, dizendo usei tais fontes, a apuração foi feita assim, né? Ou então trazendo um assunto, como você coloca, né? Trazendo assuntos muito específicos do movimento indígena. Então, para você, como é que é esse papel educativo mesmo do jornalismo para a sociedade, né? Exatamente, assim, é esse processo educativo que a gente tenta colocar, né? E às vezes até em outros portais que não estão acostumados, às vezes, com termos, às vezes que eu escrevo pela primeira vez, e que vai levando em consideração toda a questão do histórico do próprio veículo, e mesmo que já tenham escrito um olhar indígena, é sempre um olhar diferente, assim, então a gente acaba, e isso aí às vezes é bom, e às vezes a gente acha que todo mundo já sabe. Às vezes eu estou escrevendo assim, eu vou escrevendo como se todo mundo já soubesse, às vezes a pessoa, tipo, tá, mas você precisa explicar isso porque nem todo mundo está acostumado, ou as pessoas não sabem o que é, por exemplo, esse termo, o que é essa sigla, o que significa isso. Então, assim, eu tenho que, às vezes, ter esse nível de educação mesmo, assim, sabe? Tipo, nem todo mundo está sabendo o que eu estou escrevendo, nem todo mundo está sabendo o que eu estou falando, porque a gente tem que pegar o histórico mesmo de sociedade, né? Então, na nossa sociedade, pouco se sabe sobre a questão indígena, pouco se sabe sobre a cultura indígena, então a gente tem que parar um pouco para poder explicar, né, o que é isso, sabe? Então, esse também tem o nosso papel também de fazer com que as pessoas compreendam o que eu estou falando, o que é isso, o que é aquilo, e por que a gente tem que estar abordando isso sempre. E uma coisa que eu ouvi agora um tempo desse a gente está escrevendo tanto, escreve sobre isso, sobre aquilo, mas parece que não alcança ainda uma parcela da sociedade, parece que está escrevendo como uma bolha ainda. Então, isso é importante de ter cada vez mais indígenas no âmbito das redações em veículos que têm uma grande abrangência. Hoje a gente não tem. Então, às vezes acaba que tendo, eu escrevo para cá, mas que abrange muito a questão norte, abrange muito a questão da Amazônia, mas para uma grande parcela da sociedade, por exemplo, do Sudeste, tem muito de lá para cá, mas tem pouco daqui para lá, sabe? Então, a gente acaba tendo esses desencontros de informações, mas que é preciso ir,
sabe? Então, ter mais indígenas nesses espaços, ele vai fazer com que você compreenda algumas questões que talvez, pela falta de conhecimento ou por uma questão mais cultural da sociedade, acabam fazendo com que isso seja uma forma contínua, mas aí sempre há um tempo de repensar, né, de se ressignificar. Então, esse a gente acaba fazendo muito, né, nas matérias e tal, ter que explicar algumas coisas, ter que falar isso ali, quais são os processos de demarcação, quais são os termos que eu posso utilizar, de que forma, e às vezes a gente. E tem tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes a gente escreve muito, eu escrevo muito ativistamente, tipo, se às vezes eu estou lá, aí pá, eu quero, né, escrever de uma forma muito ativista, e às vezes tem que dar um retorno aqui para poder, não, calma, tem que ir mais ou menos para esse lado, que às vezes a gente acaba misturando um pouco a minha opinião, não que não seja minha opinião dentro de uma matéria, mas minha opinião misturada com uma matéria, sabe? Perfeito. Ah, Irene, eu posso fazer só mais uma? Como é que você está? Eu queria saber de você como é que você faz as suas entrevistas. Como é que é esse contato com as pessoas e como é que é essa abordagem? Porque é isso, muitas vezes você fala com pessoas que falam idiomas diferentes. Como é que você chega nessa realidade? Como é que você faz as suas entrevistas? Então, na verdade, assim, por eu ter estar desse meio não é tão dificultoso, sabe? Assim, eu cresci nesse meio, né? Então, tipo, trabalhei na assessoria da comunicação da FOIAP, então, assim, então tem relação com todas as lideranças do Brasil. Então, para mim, não tem, assim, muita dificuldade quando é liderança indígena. Para mim, né, eu me apresento como jornalista, mas também apresento como Mariene. Muitos deles já sabem por conta que eu era assessora de comunicação, então muitos deles já sabem que eu sou jornalista. Então, é um pouco um caminho mais fácil. Eu prefiro falar muitas vezes com as lideranças indígenas. Para mim é muito prazeroso. Eu amo falar sobre isso. Eu gosto de escrever, de ouvir. É mais difícil com o poder público mesmo, né? Tipo, os órgãos públicos são os mais difíceis, assim, de responder, de falar, enfim. Mas com as lideranças, não. Sim, apesar da dificuldade linguística, apesar de tudo isso, mas eu consigo tranquilamente ouvi-los, às vezes, tem que esperar um tempo, vamos esperar um tempo, consigo amanhã, consigo à noite, consigo de manhã, para mim, eu sempre dou um jeito, né, para poder, tipo, ouvir as lideranças, então, fica um caminho mais tranquilo, assim, porque como eu tô no meio disso, cresci no meio disso, então é muito deles já me conhece nesse meio. E por que você acha difícil com o poder público? Quando você leva essas pautas indígenas, geralmente, como é que é com o poder público? Eles demoram, assim como todas as outras pautas, né? Demoram a responder e tal, fica aquela animosidade, enfim. Então, a gente acaba não tendo mais resposta conclusiva. Perfeito. Ariane, é isso. Eu te agradeço demais, demais.